vez, quero ouvir aqui o pastor, o evangelista Edmar Pedro, que estará trazendo esta palavra da parte do Senhor aos nossos corações. Edmar, para cá, nós vamos orar, e o bom demais estar ministrando a palavra. Amém? Eu não sei qual a sua necessidade, mas pede a Deus para falar com você e te dar a resposta que você está precisando. Amém? Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai Santo, para ouvir a tua palavra, e nós cremos que a tua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é bálsamo para a nossa alma, é direção, Pai querido, ela nos indica o caminho, ela é a bússola que nos indica como andar, Pai Santo, e nós esperamos no poder da tua palavra. Usa o teu servo segundo o que ele preparou, Pai querido, com humildade do coração, para alcançar os nossos corações através do teu Santo Espírito e da pureza da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Ainda de pé. Meus irmãos amados do Senhor, abra a sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 6, versos de número 6 ao 10, é um texto bastante conhecido do nosso meio, mas nesta noite nós iremos ler e falar um pouco a respeito do que aconteceu nesse episódio em que Lucas retrata e relata uma grande entrada do Filho do Homem dentro de uma sinagoga. Lucas capítulo 6, versos de número 6, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu também em outro sábado que ele entrou na sinagoga e ensinava, e havia ali um homem que tinha a mão direita, e os escribas e fariseus observando-nos, se ele o curaria no sábado, para que ele pudesse encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão: levanta-te, fica em pé e vem para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: eu quero vos perguntar uma coisa: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? De salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: estenda a tua mão. E ele assim fez, e a sua mão foi restaurada, sã como a outra. Amém? Podeis sentar. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus. Eu quero agradecer primeiramente o evangelista Luiz Carlos, e nos convidou para poder falar aos irmãos nesta noite. Agradeço também ao nosso pastor presidente por ter assinado a imagem. Deus abençoe no nome de Jesus. Hoje pela manhã é um prazer poder falar um pouco dirigido pela a equipe da Escola Bíblica Dominical. Haja vista que estivemos hoje aqui na escola e foi uma bênção de Deus, onde nós aprendemos sobre os atributos, acerca da divindade. Foi uma aula maravilhosa e eu senti a presença do Espírito Santo de Deus na escola. E hoje à noite não está sendo diferente. Eu também já senti a presença do Espírito Santo de Deus.
chegou até o rei, pediu para que o rei permitisse que se levantasse uma casa ali na Babilônia, para que o povo judeu pudesse participar ou estar no sábado, adorando, glorificando, orando e lendo a palavra. E o rei assim permite que se levante então a primeira sinagoga, e ele lavra, ele escreve os preceitos ou estatutos da sinagoga. E o estatuto da sinagoga dizia que todos poderiam entrar na sinagoga, mas porém, quem tinha defeito, quem era defeituoso, quem tinha a mão errada, quem tinha a mão quebrada, quem tinha os pés quebrados, não poderiam entrar, a não ser que agendasse a sua entrada dentro da sinagoga, porque o local permitiria somente 6 lugares. Já o templo não permitiria a entrada de nenhum com defeito. No entanto, se nós formos para Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um homem que há 40 anos, todos os dias, ele era colocado na porta do templo. E ele só entra para dentro do templo quando ele for acusado pela oração de Pedro e João. Diz a Bíblia que quando ele é curado da sua deficiência, ele entra no templo soltando e adorando Os anos se passam, Israel é libertado, Esdras, que nasceu no cativeiro, sai agora em direção à terra de Israel. Mas ao chegar, o templo estava em ruínas, e eles então levantam sinagogas para adorar. Zorobabel, na influência do profeta Ageu, ele comanda a construção do segundo templo. Mas porém, esse segundo templo que agora é construído por Zorobabel não era mais aquele glamouroso templo de Salomão. Não era mais um templo repleto de ouro, de prata, joias preciosas. Não, pelo contrário, era um templo feito de tábua, de pau. Haja vista que, quando o templo é levantado,
no ano 20 a.C., Herodes assume o comando de Israel. Herodes passa a ser o rei. Ele auto-se intitula Herodes o Grande. E ele viu que o povo de Israel tinha uma certa antipatia pelo rei, porque era de carne, não tinha beleza. Herodes, então, para ganhar o coração do povo de Israel, ele começa a construir ou a reformar o templo de Jerusalém. E a construção deste templo leva-se 63 anos. Mas, porém, esse templo fora 40 vezes maior do que o templo de Zorobabel. Um templo edificado, um templo onde havia ouro, prata, joias, um belíssimo templo. E com isso, ele ganha o coração do povo judeu. Mas Herodes, na construção deste templo, ele tinha um obstáculo. Porque como Herodes ia construir a parte que era o Santo dos Santos? Pois somente no santo lugar só os sacerdotes poderiam entrar. E ele então chama para si 1000 sacerdotes. Treina esses sacerdotes agora para a construção do Santo dos Santos. E diz a história, Jerônimo, Russo Chandra também confirma que enquanto aqueles 1000 sacerdotes estavam trabalhando na construção do templo, velas de 4 metros de comprimento, 3 de altura e mais 3 de largura, eu não sei o tamanho ou o peso daquilo, mas diz a história que uma dessas pedras deslocou da sua ordem e caiu na mão de um dos sacerdotes. Eu imagino a dificuldade naquele tempo de tirar aquela mão debaixo de uma tão grande pedra. Haja vista que, quando eles conseguem pisar aquela pedra, levantar aquela pedra, a mão direita daquele sacerdote estava esmagada. Quebra-se a mão direita, todos os ossos se quebraram. Rompeu-se os ligamentos. Rompeu-se as veias. E tamanha era o jorrar de sangue daquela mão. Aquela pedra que caía sobre a mão daquele sacerdote, ela não só quebrou a mão daquele homem, aquela pedra, ela não só quebrou a mão do sacerdote, mas ela quebrou o sonho daquele sacerdote. Aquela pedra que cai sobre a sua mão não quebrou somente a sua mão, mas quebrou o seu ministério.
Porque na lei de Moisés havia o preceito de que quem tivesse algum defeito não poderia ministrar ao altar do Senhor, não poderia oferecer pão no altar do Senhor. Aquele homem viu o seu ministério ser interrompido, aquele homem viu o seu sacerdócio ir de água abaixo, aquele homem viu o seu sonho ser destruído, aquele homem se viu diante de uma situação que ele jamais teria o prazer de entrar dentro de um templo ou dentro do templo que ele próprio ajudara a construir. E esse homem agora volta para a sua residência, volta para a sua casa, chorando, lamentando, lagrimando, porque ali agora não era só a dor da mão quebrada, era o ministério dele. Não era só a dor da mão quebrada, era a oportunidade de servir a Deus que tinha ido de água abaixo. Leve ou denace, leve. Eu estou falando para pessoas aqui nesta noite que já tiveram os seus sonhos quebrados. Eu estou falando para pessoas aqui nesta noite que já tiveram decepções na vida. Eu estou falando para pessoas aqui nesta noite que o acaso do destino já destruíram a tua casa, já destruíram o teu casamento, já destruíram a tua vida espiritual, já destruiu a sua vida financeira, já destruiu a sua saúde, mas hoje Ele entrou aqui e está te chamando. Põe-te de pé e vem para Ele. Eu posso imaginar nós que temos o nosso ministério e de repente somos pegos até mesmo de surpresa por situações que ferem a nossa alma, ferem o nosso coração, machucam o nosso interior. Mas muitas vezes, com a ajuda do Espírito Santo e com a mão de Jesus estendida, Ele nos segura no ministério e diz: vai em frente, levanta, coloca-se de pé, marche, porque a obra é minha. Eu estou falando para pessoas aqui que pelo peso
Mas, porém, um belo dia, ele sente o desejo de ouvir a leitura da Torá. Ele sente o desejo de ouvir os louvores ministrar. Ele sente o desejo de estar na comunhão com os irmãos. E ele vai até o príncipe da sinagoga para fazer uma inscrição ou agendar a sua ida na sinagoga no sábado. Mas, porém, a sinagoga tem regras. No templo ele jamais poderia entrar, mas na sinagoga havia uma possibilidade. Mas, porém, era só 6 por cada culto. Defeituoso era só 6 por cada culto. Ele vai agendar, fazer o seu agendamento para participar do culto. E lá, ele ouve do príncipe da sinagoga: tu pode entrar, está agendado, mas você é o primeiro, é o último a entrar e o primeiro a sair. E tem mais: você tem que entrar e sentar numa das cadeiras que vai estar reservada no canto. E mais: você não pode levantar, não pode ir para o meio e não pode fazer pergunta. Aí eu imagino aquele homem dizendo na saudade que ele estava de participar do culto. Tudo bem, não tem problema. Eu não levanto, eu não faço pergunta e nem vou para o meio. O que eu quero é estar no culto. Santo Deus, E o dia chega o bendito dia dele entrar na sinagoga. E coincide que é o mesmo dia que o pregador lá da Galileia estava agendado: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava agendado para pregar naquele dia. E quando Jesus chega no culto da sinagoga, diz a palavra que ele vai para o meio, porque era no meio que ficava o púlpito, aonde
E Jesus disse: estenda a sua mão. E diz a palavra